Venha conosco e se encante. Aprenda, ao percorrer o campus da Universidade Estadual de Maringá, que ele é um museu a céu aberto em constante transformação, que tem muito a nos ensinar. Venha! Boa tarde, pessoal. Aí nosso grande oi dos amigos do MUD. Hoje é dia 14 de julho de 2020. Nós estamos em plena pandemia de Covid e no meio do inverno aqui em Maringá. O projeto de Museu para Museu não tem podido realizar suas clássicas jornadas interdisciplinares para diferentes lugares do país, do nosso estado ou até mesmo do exterior. Por isso nós resolvemos que hoje nós iríamos pegar algumas pessoas, um grupo pequeno, e fazer uma jornada interdisciplinar no campus da UEM, para que a gente pudesse perceber com essa jornada os efeitos do encurtamento do fotoperíodo, ou seja, do inverno, na paisagem do campus da universidade. E aí a gente quis começar aqui pelo Museu Dinâmico Interdisciplinar para vocês verem que a chegada do inverno em Maringá não necessariamente significa dias cinzas ou frios. Hoje nós estamos num veranículo, estamos com 27 graus, né? E se vocês observarem, os jardins aqui da frente do MUD estão esbanjando cores. Pessoal, sou o Robson, sou amigo do MUD e continuando a nossa jornada, estamos aqui na estação climatológica principal de Maringá. É daqui que vêm os dados da temperatura, do clima da nossa cidade. Os dados captados aqui, por exemplo, não só a temperatura, também temos outros equipamentos que captam a radiação solar. No dia 21 de junho, nós tivemos o dia mais curto do ano, né? O que é o nosso solstício de inverno. Pessoal, para entender então sobre o inverno, vamos começar falando do verão. Olha para essa figura que está na tela. Ela representa o movimento de translação da Terra ao redor do Sol. E esse movimento, somado com esse eixo que está ali inclinado, deitadinho, que é o eixo de inclinação da Terra, ele faz variar a duração da fase clara dos dias ao longo do ano. Notem que o verão, que iniciou ali no dia 21 de dezembro do ano passado, 2019, foi o dia mais longo do ano. Ele durou cerca de 13 horas e meia, enquanto a noite foi a mais curta, né? Por consequência, durou 10 horas e meia. E foi, então, esse dia que marcou o solstício de verão, o início do verão. Após essa data, os dias começaram a ficar mais curtos e as noites mais longas. No dia 20 de março de 2020, né, já esse ano, tivemos então o equinócio de outono, o equinócio de março, onde a noite e o dia têm a mesma duração, né? Tiveram 12 horas de fase clara, 12 horas de fase escura. A seguir, então, as noites vão se tornando mais longas do que os dias, sendo então no dia 21 de junho o dia mais curto e a noite mais longa do ano. Aqui em Maringá, o dia durou 10 horas e meia e a noite 13 horas e meia. Ou seja, o dia foi com o menor fotoperíodo desse ano. E é isso que marcou o início do nosso inverno. Na sequência, essas noites então vão ficando cada vez mais curtas e a fase clara do dia vai ficando maior, até chegar no equinócio de primavera, que vai acontecer ainda no dia 22 de setembro, onde o dia e a noite terão novamente 12 horas, ou seja, a mesma duração. Vale destacar ainda que no meio do outono até o meio do inverno predominam a menor fase de claro, ou seja, os dias são típicos de fotoperíodo curto, e isso influencia no funcionamento de todos os organismos vivos. Vai lá. Pessoal, nós estamos também no nosso grupinho aqui que está fazendo essa jornada pelo MUD com a professora Maria Auxiliadora Milanese, né, que é doutora em botânica, que desenvolve um projeto muito bacana dentro do museu de reprodução de orquídeas e bromélias a partir de sementes. E a professora Dora também é a responsável por ir com o pessoal
para jornadas interdisciplinares lá em Faxinal do Céu. Já que não pode ir para Faxinal do Céu, então hoje nós estamos fazendo essa jornada aqui no campus, como já dissemos para vocês. A professora Dora, então, vai falar um pouco para a gente sobre como o fotoperíodo influencia nessa paisagem. Aqui no campus a gente tem uma variedade muito grande, muitas espécies de plantas, né? Uma arborização bem completa. E aqui atrás da gente nós estamos com os representantes típicos da planta que é chamada de caducifólia. Caduco significa aquele que cai. E folia, folha, a folha. Então as paineiras, aqui toda essa fileira aqui de paineiras, então elas têm essa característica. Quando chegar a estação mais seca e mais fria, que é agora o inverno na nossa região, todas as folhas vão cair, né? Essas paineiras já têm uma quantidade bem grande de frutos, e esses frutos é o que o pessoal, depois a gente vai ver quando eles amadurecerem, que vai dar paina. Por isso vem o nome, né, das paineiras. Antigamente muito utilizado até para encher travesseiros e fazer as coisas domésticas. As sementes estavam aqui junto com a paina, né? E na hora que isso daqui, toda essa estrutura, caiu, esses pelos caíram lá do fruto, a semente já se dispersou aqui pela região. Olhem lá atrás. Né? Planta típica aqui da região, da nossa floresta estacional semidecidual, que são os guapuruvus. Eles também estão na fase já com frutos, tá? Ao longe, mas eles já estão com frutos. Mas aí que está, eles não perdem as folhas nessa estação. Natália, se você girar a câmera assim, olha, depois da pitangueira a gente consegue ver a Santa Bárbara lá no fundo. Então, Dora, e lá no fundo a gente está vendo uma Santa Bárbara, né, com algumas folhas verdes, outras assim amareladas. Ela está pensando que é outono? Já está começando a imaginar que vai chegar uma época em que a água vai ser escassa e a temperatura baixa. Então essas plantas estão adaptadas ao longo dos milhares de anos a entrar numa estação que ela não, melhor, vamos dizer assim, no sentido dela sobreviver, que ela não perca tanta água pelas folhas, que afinal as folhas são os locais onde as plantas transpiram. Elas vão perder a água que ela captou do solo. Então, no caso da Santa Bárbara, ela já está então numa fase intermediária. Em pouco tempo as folhas todas vão ficar amarelas e vão cair. Ou seja, embora assim não seja outono, é como se ela estivesse entrando num outono interno. É isso daí. Está começando ela sentiu, então já houve uma alteração no metabolismo da planta que então internamente ela já entende. Vou entrar numa fase, como se fosse um ano, né? Vou entrar numa fase de dormência. Isso, é claro, aconteceu ao longo de milhares de anos, que é a evolução que a gente tem nos nossos seres vivos no planeta. As canelinhas aqui da região, não é a canela de fazer doce, tá? É do mesmo grupo, elas têm as flores muito parecidas, e na nossa região, a nossa região é muito rica em várias espécies de canelas, né? São as ocótias, nectandras, são várias espécies, e elas são então plantas que florescem no inverno. Para nós isso é maravilhoso, porque vai dar de alimentar muitos insetos no inverno. Dora, a gente normalmente quando pensa no inverno europeu, a gente pensa no inverno com as árvores completamente sem folhas, né? Eu ia sempre para a Patagônia no verão, agora pensando no sul do mundo e não mais no norte do mundo, e a paisagem era linda. A primeira vez que eu fui no inverno, eu tinha a impressão que tinha passado uma bruxa e tinha matado tudo. Não tinha uma folha, estava tudo horrível, aquela paisagem com uma característica de que estava morta. Aí a gente fica pensando, e aqui Maringá, essa cidade tão verde, será que tem algum vegetal típico, né, aqui do nosso estado ou da região que a gente vive, que também perde tanto as folhas no inverno como se perde na Europa, apesar do nosso inverno ter dias como esse tão ensolarados? Isso, nós estamos aqui no norte e noroeste do Paraná, nós estamos na floresta estacional semidecidual. Então nem todas as árvores vão descendir, cair suas folhas. Tá? Então semidecidual. Nós temos uma quantidade de árvores que realmente vão perder todas as folhas no inverno. São nativas daqui então. Como lá no fundo, a canafístula. Olha, ela tá. O que será aquelas coisas penduradas lá? São frutos. A canafístula esse ano deu uma floração excepcional e, consequentemente, a produção de frutos foi muito boa. Então, você está vendo? Não tem uma folha. As árvores lá do fundo, não essa da frente, que é outra espécie. Mas lá no fundo, então, a canafístula, é como o Marcílio disse,
ela está parecendo que a bruxa passou. Dora, mas se a gente olhar lá para o fundo, onde você disse para não olhar, são muitas espécies e todas estão com pouquíssimas folhas. Então estamos com árvores com uma característica bem típica de inverno. De inverno. Aqui foram escolhidas, aqui o plantio no campus, árvores que dão muita floração muito intensa. E árvores normalmente com essa floração muito intensa são, aqui no grupo tem muitas do grupo das leguminosas, como a própria canafístula. E em seguida elas vão perder suas folhas. Então, Deise, você viu? Se aqui nós temos árvores que perdem tanto a folha no inverno, que fica parecendo no inverno europeu, nós também temos seres humanos que com essa redução de luminosidade devido às suas características genéticas, também são capazes de ficar muito tristes ou muito deprimidas com a chegada do inverno. Olhem à nossa frente, vários pau-ferros. Essa árvore recebe esse nome devido à alta densidade da sua madeira. Provavelmente é a madeira mais densa de toda a América. A título de curiosidade, devido à sua dureza, resistência, durabilidade, a madeira do pau-ferro é usada na fabricação das partes duras de guitarra, de violões e de objetos de altíssimo luxo, como os violinos, canetas, bengalas, tacos de golfe. O pessoal usa também na construção civil, usa para fazer carroceria de caminhão e até painéis de barcos. E por todos esses usos e por sua dureza, ele é conhecido como ébano brasileiro. Como assim, professor? Ébano brasileiro. O que é o ébano? Olha, Jorge, o ébano é uma madeira nobre africana, extremamente dura, como o pau-ferro. E o cerne dela é bem escuro mesmo. E o pessoal também utiliza com umas finalidades muito parecidas com essas que a gente utiliza o pau-ferro. Para você ter uma ideia de um dos usos do ébano, né, é para fazer aquelas teclas pretas de pianos de luxo. Professor Marcílio, o pau-ferro é nativo do Brasil? Sim, ele é nativo do Brasil, da Mata Atlântica de diversos estados brasileiros. Também é utilizado na medicina popular com muitas finalidades. A farmacopeia brasileira reconhece a sua propriedade como cicatrizante e como antisséptico. E há muitos estudos em andamento com a casca, com as folhas e sementes do pau-ferro. Gente, vale a pena fazer umas fotos. Esses troncos e galhos de aspecto marmorizado geram um cenário de grande beleza. E olha que ela está maior ainda devido ao contraste com os ipês. Professora Dora, hoje, inverno, né? Os olhares estão todos voltados para os ipês. Mas daqui a pouco os ipês vão sair de cena, vão perder a vez. E aqui ao fundo estão esses guapuruvus, né? E, professora Dora, eles são também aqui da região? Sim, os ipês também são daqui da região e os guapuruvus são típicos das nossas florestas. São grandes árvores, muito altas e consideradas de madeira muito mole. Então, para uma floresta, isso é perfeito, porque quando esses galhos caem, eles vão destruir, amassar a vegetação que está em volta e com isso as plantas que estão no chão vão crescer, vão formar então uma nova regeneração da floresta. Professora Dora, assim, né, no meio de uma praça é bacana. Agora, perto de um bloco ou de uma casa, se um galho se solta quando ele está bem grande, vai abrir uma cratera no bloco e quem estiver dentro também vai abrir espaço para outras pessoas ocuparem as vagas de empregos que eles ocupavam, né? Perfeito, professor Marcílio. Por quê? São árvores para a floresta. Árvores, né, são árvores que não devem ser escolhidas para o ambiente urbano. São árvores com grande peso. E realmente vão destruir as casas sim. Pessoal, fazendo uma autocrítica, nós estamos dentro de uma universidade, local de produção do conhecimento. Estamos com uma doutora em botânica. No entanto, nós temos aqui dentro da UEM vários guapuruvus plantados ao lado de prédios onde os alunos estudam. Isso causa em mim um grande temor, porque se esse prédio estiver cheio de alunos e uma árvore dessa solta um galho sobre o prédio, muitos alunos com certeza podem morrer e os trabalhadores daquele edifício também. O maior risco, professora Dora, eu encaro que quem corre é a PEC, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que tem vários com os galhos sobre ela, né? O bom, professor Marcílio, é que essa árvore facilmente pode ser replantada. Tá? É difícil, porque ela é muito pesada, não vamos deixá-las crescer tanto. Se uma árvore dessa ainda está do tamanho, vamos dizer, razoável, pequena, vamos replantá-la, ela aceita ser replantada, vamos replantá-la para um local de floresta ou um local onde não ofereça esse perigo. Essas aqui nem estão tão grandes, né? São adolescentes.
Ela pode crescer mais ainda. Bom, pessoal, mas o que eu queria dizer para vocês é que no futuro esses guapuruvus vão fazer uma chuva de flores amarelas nesse balãozinho aqui da UEM. E nós vamos fazer essa caminhada nas diversas estações, para as pessoas perceberem que a cada estação uma planta se torna, ou algumas plantas se tornam as protagonistas da beleza da arborização urbana que a gente tem aqui dentro da universidade. Então, aqui nós temos 2 fileiras próximas, mas com condições diferenciadas da pata de vaca, né? Essa baúínia, a baúínia variegata, que é muito usada na arborização urbana, do lado de cá, então, a gente tem uma sequência de indivíduos em várias situações fisiológicas, tá? E do lado oposto não são tão diferenciados. Isso aí que eu quero chamar a atenção de vocês é a variação que existe entre os indivíduos de uma mesma espécie, como nós humanos. Cada pessoa tem a sua própria fisiologia. No vegetal também. Há variações dentro de uma mesma espécie com reconhecimento das condições ambientais. Dora, e a baúínia variegata ou pata de vaca, ela também tem planta macho e planta fêmea? Ou tem flores masculinas e femininas? Como funciona? Não, elas têm os 2 sexos na mesma flor, tá? Como a maioria das plantas. Mas isso não significa, professor Marcílio, que elas vão se autocruzar. Muitas vezes a parte feminina amadurece primeiro que a masculina ou vice-versa. Então, ter os 2 sexos na mesma flor necessariamente não significa que ela tenha a condição de se autopolinizar e produzir seus próprios frutos e sementes. Então, pode ser que um inseto vá polinizar uma flor feminina com o pólen de uma outra árvore masculina. Na fase. Ela pode estar flores podem estar na fase feminina e outras estarão na fase masculina, não necessariamente a pata de vaca, né? Estamos falando num contexto geral. E aí, os insetos vêm na antera, pegam o grão de pólen que contém o gameta da flor que está na fase masculina e vai levar para a que estão na fase, outras plantas que estão na fase feminina, da mesma espécie. E com isso, eles podem ter uma troca de material genético de uma árvore com a outra. É o que interessa para a biologia, né? Para o meio ambiente, a diversidade genética, que só é conseguida quando gametas de um indivíduo se encontram com gametas de outro indivíduo. Aí nós temos então a polinização cruzada, consequentemente a fecundação cruzada e a diversidade genética no embrião. Isso, e aí gera isso que nós estamos vendo aqui, plantas que respondem de maneira diferente ao mesmo estímulo. Se a gente for pensar isso em ser humano, é mais ou menos quando, por exemplo, uma mulher matutina se casa com um homem vespertino, tem um filho intermediário, um matutino e um vespertino. Um que acorda espontaneamente às 6 da manhã, outro às 7, outro ao meio-dia, né? Ou uma mulher que tem depressão sazonal, se casa com um homem que não tem o gene da depressão sazonal, ou tem o gene, mas ele está lá quietinho, não se manifesta, ela tem até a manifestação e daí eles dão a luz aí a um filho que tem efeito inverno triste, né? Não se deprime, mas não gosta do inverno, não vê a hora dele acabar. Seria algo parecido com isso. São as variações genéticas, né? E o que a gente quer nas populações de plantas, pelo menos, posso falar das populações de plantas, Marcílio fala das populações humanas, nós queremos a diversidade. Sim, na população humana é extremamente importante essa diversidade, né? Diversidade genética. Até porque se acontecer uma catástrofe, uma parte da população sensível àquilo que está causando aquela catástrofe no meio ambiente morre, mas a outra que não é sensível, vamos dizer assim, está pré-adaptada para sobreviver e dar continuidade, né? Bom, como eu já disse para vocês, o campus da UEM, ele tem muito a ensinar, o campus em si. Por quê? Porque o campo é como se fosse um grande museu, porque o museu é o lugar da inspiração, é o local das musas, né? E aqui as musas nos inspiram nesse momento a falar sobre aquelas palmeiras, né? A palmeira imperial. A primeira palmeira imperial foi um presente que foi dado a Dom João VI por Luiz Vieira e Silva. Dom João VI plantou no Jardim Botânico do Rio de Janeiro em 1809. Ela estava com mais de 38 metros de altura quando foi atingida por um raio em 1972, porque era o objeto mais alto do Jardim Botânico, ela pode chegar até 40 metros, essa já tinha passado dos 30.
e foi destruída pelo raio. O pessoal do botânico guardou, né, o tronco, porque ela é a palma mater, né? É a primeira palmeira imperial plantada no Brasil. E a partir das sementes dela, que foram sendo doadas pelo Império para aquelas pessoas que eram mais próximas, né, do imperador, plantada nos jardins públicos no Rio de Janeiro, como uma forma de marcar a presença do Império, por isso ela ficou conhecida como palmeira imperial. E é lógico, uma pessoa comum não podia ter essas palmeiras em casa, porque ela era um símbolo do Império e dos seus aliados, do fortalecimento da ideia do Império Brasileiro. Mas muitas pessoas desejavam, né? Porque aquilo que é raro e caro, mais pessoas querem. Então muitos escravos subiam nas palmeiras, depois que elas passaram a dar sementes, né? Coletavam as sementes e vendiam escondido para conseguir algum dinheiro, quiçá, né? Para no futuro comprar sua própria alforria. Uma outra coisa interessante de pensar é na cronologia que isso aconteceu. Porque em 1809, Dom João VI plantou a primeira. A primeira floração dela aconteceu em 1829. Então, só a partir de 1829 é que vai ser possível, então, disponibilizar sementes dessa palmeira. E nesse primeiro momento, somente em locais onde a presença do Império fosse muito marcante. Então, aproveitando aqui essa diversidade de plantas que nós temos no campus, sede da UEM, aqui nós temos o grupo de araucárias, né? Aqui as araucárias angustifolia, típica da região mais ao sul do Paraná. Não são típicas aqui nossas do noroeste. Aqui nós não temos araucária angustifolia. Região de Maringá, como planta nativa, não tem araucária angustifolia. Tanto que às vezes elas nem se desenvolvem muito bem, né? O nosso clima não é propício para a araucária, que é lá da região de Guarapuava, mais da região mais sul do Paraná. E aqui no primeiro plano aqui, tem 3 indivíduos da araucária, também é do mesmo gênero, né? Mas a araucária heterofila, que não é brasileira. E tá bem típica um cone, né? Talvez aí venha, ninguém sabe ao certo, mas talvez venha daí o nome conífera, né? Que são as gimnospermas. Então aqui bem legal a gente mostrar que tem essa diversidade de plantas, são 2 espécies, pertencem ao mesmo gênero, a araucária. Quando nós estávamos ali visitando as Bauhimias variegatas, né, a pata de vaca colorida, a professora Dora explicou que cada flor, não é nem cada árvore, tem o sexo masculino e o feminino. Tem uma etapa que está ativa, vamos dizer assim, a parte masculina, outro momento que está ativa a parte feminina. E que pode acontecer polinização cruzada das flores de uma árvore com a de outra árvore, né, ou de flores de uma mesma árvore. Agora, aqui nós estamos perto das araucárias e, professora Dora, no caso das araucárias, o mesmo sujeito tem os 2 sexos ou é separado? Aqui no caso das araucárias, cada planta tem o seu sexo. Então nós temos que ter plantas que produzem estróbilos femininos, que vão produzir o pinhão, e outros indivíduos são masculinos. Só vai produzir um pequeno estróbilo, e dentro dele serão produzidos grãos de pólen, muito grão de pólen. Esse grão de pólen vai voar, então lembrando que são plantas muito antigas no planeta, não tem a relação ainda com os animais polinizadores. Então o grão de pólen vai sair da planta masculina e com o vento vai cair lá no estróbilo feminino da planta feminina. Então com isso há a produção da semente, gímeno nu e esperma semente. Não é como as outras que nós estamos vendo por aí, que tem a formação do fruto com a semente dentro do fruto, as angioesperma. Angio, vaso, recipiente. Tá? Então a semente contida em algum lugar. Ô Dora, diz uma coisa para mim. Na natureza, assim, normalmente, você tem uma equivalência entre plantas masculinas e femininas, no caso das araucárias, ou uma planta macho tem um harém de plantas femininas ao redor? Contrário. Né? Nós temos praticamente, os estudos revelaram que praticamente 52% dos indivíduos de araucária angustifolia são masculinos e o restante, 48%, são femininos. E mais uma coisa, para se fazer a identificação se é uma planta masculina ou uma planta feminina, é só quando elas estão já com o porte de adulto, mais ou menos uns 20 anos de idade. Uma coisa muito bacana quando a gente olha para as araucárias é pensar que elas surgiram no início do período Jurássico, há cerca de 200 milhões de anos atrás. E elas estavam na base da cadeia alimentar dos dinossauros no sul do Brasil
e também em praticamente toda a Patagônia, né? Então são plantas muito antigas e que não sofreram praticamente transformações, estão aí com a mesma cara, né, com o mesmo aspecto morfológico, né, Dora, que elas tinham no início do período Jurássico. Só que os dinossauros foram e elas ficaram. Por sinal, já foram encontrados fósseis de araucária idênticos é muito complicado de falar, mas muito semelhantes à araucária atual. Então, o indivíduo fossilizado há milhões de anos tem a aparência da araucária atual. As gimnospermas estão no planeta há muito tempo, mas com a morfologia muito semelhante do que era lá há milhões de anos atrás. Então, nessa pequena jornada que nós estamos fazendo pelo campus, enquanto o Covid não nos deixa ir para fora, nós contamos também com a participação aqui da Deise, que é psicóloga, da Sônia da Come, né, que é professora aposentada da área de Química. Ambas já foram com a gente na viagem de verão à Patagônia, uma jornada interdisciplinar incrível. E lá todo mundo não resiste de fazer uma foto com as araucárias no Vale de Caviauí, que é um dos vales que mais nos remete a um possível cenário com as características muito similares ao cenário que existia no período dos dinossauros. Quando a pandemia passar, a gente se inspira nessas araucárias, conhece o campus e depois vai com a gente para a Patagônia para conhecer as araucárias araucanas em pleno território onde elas nasceram e onde existem por milênios. Então, pessoal, passear pelo campus da UEM nas diferentes estações será sempre uma experiência muito rica, porque graças a essa diversidade de vegetais que tem aqui, nós podemos, ao fazer um giro de 360 graus, observar paisagens típicas de primavera, de outono, de inverno.